Dezembro é um mês muito emotivo para muitas pessoas e quando a gente fala de emoção, isso pode significar também sofrimento para alguns. Você sabe que isso acontece. E aí você sabia que existe uma doença chamada dezembrite? Eu não sabia, mas é uma doença que afeta principalmente agora pessoas que passam pelo final do ano, pelo Natal, pelo Ano Novo e tem aí um pequeno transtorno psicológico também. É uma síndrome do fim de ano, a dezembrite. E aí você vai descobrir melhor agora na reportagem do Yuri Macri e como a gente faz também para fazer um tratamento em relação a isso. Acompanhe comigo. A sensação que temos é que o ano passou voando, rápido, como esses carros que passam pelo cruzamento. Para muitas pessoas, o ano trouxe resultados favoráveis. Outras sofrem por não terem concluído metas ou realizações. Com isso, surgem os sintomas da dezembrite, ou síndrome de fim de ano. Já ouviu falar em dezembrite? Dezembrite não. Tem noção do que é dezembrite? Não. Não? E a senhora, sabe o que é dezembrite? Eu não. Nunca nem ouvi falar, não faço nem a mínima ideia. Você sofre de dezembrite? Acho que sim. Sofre de dezembrite? Pouquinho. A senhora sofre de dezembrite? Não, tô tranquila. É só chegar este período do ano que o Luiz começa a perceber alterações mental e física. Nos últimos 4 anos, o advogado sofreu intercorrências, todas elas no mês de dezembro. Começou lá atrás com uma pequena angústia e aquilo foi sempre final de ano, veio a aflição. Aí somou a angústia e também a aflição. Então foram os 2 pontos. Com o decorrer dos anos veio o pânico também, muito pelo estresse, tudo fica muito difícil, vai afetando a capacidade cognitiva. A questão mínima vira uma questão máxima, o seu humor não é mais o mesmo, suas noites de sono não é mais o mesmo. Podemos qualificar o ano de 2023 como essa estrutura. Para alguns, uma passagem rápida, repleta de realizações, organização e nenhuma frustração. Para outros, essa passagem pode ter sido repleta de obstáculos e muita dificuldade. O recomendado para espantar esse sentimento de melancolia e culpa é manter a calma e não se desesperar. Existem formas de ressignificar e retirar aprendizados. Quem alerta sobre essa necessidade é este psicólogo. Pessoas mais sensíveis emocionalmente podem sentir a transição do período de forma mais intensa. Se eu fico muito voltado para os extremos, ano satisfatório, ano insatisfatório, eu tive mais prazer ou tive mais sofrimento, foi mais positivo, foi mais negativo, eu fico polarizando muito a vida. E muitas vezes não vai ser daquela forma que eu imaginava, porque a gente tende sempre para o positivo, mas nem sempre a vida vai nos dar o positivo. Então, o caminho do meio, isso vem da filosofia oriental, é importante, onde você não enxergue o ano como satisfatório ou insatisfatório, mas como parte integrante de uma experiência imprescindível para o teu crescimento e evolução como ser humano. Aí, você não fica, digamos assim, abatido por coisas que não aconteceram, ou então se remoendo por coisas que aconteceram e não foram como você imaginava. Um exercício que deve ser feito por todos é evitar os pensamentos negativos e nunca achar que não é capaz de executar funções e tarefas estabelecidas. Coisas que dão certo não significam que coisas que não deram certo também não foram boas. Aquilo que não foi considerado por você algo positivo, você vai extrair muita coisa importante dali, porque isso vai te trazer experiência de vida para lidar com o contraditório. Então eu diria o seguinte, se você se baseia por coisas que deram certo e coisas que não deram certo, você vai ficar nos extremos. E isso vai deixar você instável, vulnerável, numa ótica de mundo, numa ótica de vida e num processo de vivência de um ano. Então é aquela tal história, não deu certo, mas o que eu retiro de interessante dessa situação que eu não considerei como favorável ou satisfatória? Há muito o que considerar, basta que você amplie o teu campo de visão e amplie a consciência sobre isso. Então veja, a dezembrite não tem razão de ser. Se você enxergar de uma maneira mais ampla
a sua participação como ser humano no mundo. É mais interessante você encontrar o denominador comum e entender que o fato de você chegar no final do ano sobrevivendo e sendo resiliente a tudo aquilo que você passou, isso sim é o que deve ser considerado pela pessoa. E não ficar se reduzindo a situações aqui ou ali que não foram satisfatórias, mas o todo em si e o fato de você ter chegado até aqui, isso sim é preponderante e é importante que você passe a ter essa consciência para fazer uma boa transição para o próximo ano que chega aí. Exatamente. Enxergar sempre o lado bom de tudo, da tua vida. Olha, eu tô com saúde, eu tenho a minha família, eu tenho o meu trabalho, agradeça. Não fique remoendo coisas ruins ou situações difíceis que não deu certo durante todo o ano. É o que eu digo para vocês todos os dias aqui, quando a gente abre o nosso BG, né? Aquela gratidão, você agradecer todos os dias por tudo que você tem, por tudo que Deus faz de maravilhoso na sua vida. A gente tem que pensar positivo. Pensar negativo só leva a gente para o fundo do poço, para o buraco. Então pense positivo. Ah, Josi, eu não consigo fazer isso. Então você precisa de ajuda psicológica? Procure fazer uma terapia, procure fazer algo que vai te fazer bem também, ocupe a sua mente. Mas procure ajuda, tá? Quando a gente não consegue sozinho, a gente tem que procurar ajuda. Mas o importante é esse exercício diário de você pensar coisas boas, pensar positivo e a gente fazer sempre o bem para o nosso próximo também, tá bom?